Boa noite com o Senhor Jesus Cristo, irmãos. Amém. Vamos orar com o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Ó Senhor, obrigado por esse dia. Sim, Pai. meu Deus. Obrigado por tudo que você fez pela gente. Ó. Muito obrigado, Obrigado Pai. por mais um dia de culto, Pai. Obrigado Ó pela Senhor, tua graça. perdoa, Pai, nossos pecados, ó Pai. Sim, meu Nos Deus. ajuda, Pai, cada dia mais, ó Pai. Sim, Pai Ó Santo. Senhor, abençoe esse culto, ó Pai. Sim, Nos abençoa, Pai. Abençoa essas pessoas que estão Aleluia. escutando. Ó Senhor, nos ajuda, Pai. Força Sim, nossa coragem. força a nossa coragem. Nos prepara, Pai, para o dia do arrebatamento. Aleluia, Eu te Jesus. peço e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Vamos ler o Salmo 30. Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste, e não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti e tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste-me a vida para não descesse ao abismo. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade. Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. Tu, Senhor, pelo teu favor, fizeste forte a minha montanha, e tu encobriste o teu rosto e fiquei perturbado. A ti, Senhor, clamei, e ao Senhor supliquei. Que proveito há no meu sangue, quando desço a cova, porventura te louvará o pó, anunciará ele a tua verdade. Ouve, Senhor, e tem piedade de mim. Senhor, sê o meu auxílio. Tornaste o meu pranto em folguedo, desataste o meu pano de saco, e me vestiste de alegria. Para que a minha glória te cante louvores, e não se cale, Senhor, Deus meu, eu te louvarei para sempre. Amém, Senhor Jesus. Bendito seja o santo nome do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus, mais uma vez nós estamos aqui para louvar e agradecer o nome santo do Senhor. Vamos mais uma vez fazer uma oração, amém? Vamos ficar em pé em nome do Senhor Jesus Cristo. E vamos mais uma vez falar com o Senhor. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, é muito bom, Senhor, ver esses jovens trabalhando, Senhor, na seara, na vinha do Senhor, orando, lendo a palavra, Senhor. É muito bom, Senhor. E pedimos, ó Pai, que Tu possa mais uma vez nessa noite continuar nos alegrando na Tua presença, Senhor, nos dando força, nos dando vigor, Senhor, nos dando ânimo para as coisas que são do Senhor. E pedimos que Tu possa nos desanimar para tudo aquilo que atrapalha o nosso crescimento espiritual, Senhor. Tu possa tirar de nós todas as mazelas, Tu possa tirar de nós, ó Pai, todo o empecilho. Ó Deus, nos ajuda, porque nós queremos Te servir melhor a cada dia. Sabemos que o Senhor cuida de nós, mas nós também queremos cuidar deste cuidado, Senhor. Nos ajuda, toma, Senhor, a nós nas Tuas mãos, nos usa como o Senhor quer nos usar nesta noite. Sede presente, Pai Santo, por favor, nas nossas reuniões, porque sem Ti, Pai Santo, nada podemos fazer. Sem Ti aqui, ó Pai, tudo é ilusão, tudo é homem, Senhor. Mas nós não queremos nada do homem, mas queremos que o Senhor opere no nosso meio de uma forma tremenda, para que o Teu nome, Pai Santo, possa ser glorificado no nosso meio. Ajuda os irmãos fracos na fé, ajuda aqueles que saíram, Senhor, do nosso meio. Ajuda, Senhor, para que eles possam retornar ao Teu aprisco. Em nome do Senhor Jesus Cristo, recebe este culto como um cheiro agradável, aprazível às Tuas narinas, Senhor, porque para isso que nós estamos aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Podem assentar, irmãos. Glória a Deus. Amém. Cristo cura sim. Ele não deixou de curar. É o hino número 7 que nós vamos cantar, amém? Amém.
Glória sim ao nosso Deus.
ao Deus trino? Sim, Deus é trino, mas não em pessoas. Deus é trino em ofícios, amém, irmão? Amém. Nós não cremos nessa doutrina Santíssima Trindade, mas nós cremos nas três manifestações de um só Deus: Pai, Filho e Espírito Santo, que não são três deuses ou três pessoas, mas são três manifestações do grande Deus, amém? Amém. Então ele é trino em ofícios, ele é trino em manifestações, amém? Amém. Então não há escândalo para nós, né? Nós já estamos bem ensinados sobre isso, graças a Deus. Somente crer, tudo é possível, somente crer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Aleluia, Jesus. Graças a Deus por aquele que nos dá vitória em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Louvado seja o santo nome do nosso Senhor Deus, que é Jesus Cristo, né? Não há outro nome. Amém, Jesus. Graças a Deus que não há outro, né? Senão seria uma confusão, né? Qual é o nome? Qual o nome agora? É aquele ou aquele outro? Mas ele deu apenas um nome, né? Que é sobre todo nome. Amém. Então nós damos boa noite a todos nossos amigos, amados irmãos que se encontram aqui, né? Nesse lugar de adoração, nessa sala pequena, mas nessa sala saem palavras vivas de vida eterna, né? E saudamos nossos irmãos pela internet que hão de ouvir, né, e ver esse pequeno culto simples, com toda a simplicidade que Deus nos deu. Nós não somos tristes, às vezes a tristeza vem, mas nós somos confortados por Deus, porque sabemos que é uma palavra que não falha, aquela que o Senhor Jesus Cristo disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali me farei presente no meio deles. Glória a Deus. Glória. Amém. Sabemos que o profeta diz que uma igreja, para ser considerada igreja, tem que ser mais de 4, mas nós somos a igreja, amém, irmãos? Amém. Nós não desfazemos o que o profeta falou, mas nós estamos alegres porque o que Jesus Cristo falou também é muito importante para a nossa vida, e isso é o que nos firma. As palavras de Jesus é o que nos firma, Amém. que Glória a nos posiciona. Se ele falou que 2 ou 3 ele estaria ali reunido, então isso funciona. Deus. Amém. Isso não falha, isso não passa, até porque ele disse: passarão céus e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Não, talvez não somos uma igreja de acordo com o profeta, de acordo com a mensagem, mas nós cremos que Jesus Cristo está no nosso meio, amém? Amém. É isso que interessa. Amém. Não interessa, não nos interessa tanto ter mais de 5 membros, 6 membros, 7 membros para ser uma igreja, porque muitas vezes a igreja tem mais de 20 membros, mas não tem a presença de Deus. Essa é a questão. A presença de membros é muito bom, mas a mais importante e a que realmente edifica é a presença do Espírito Santo no nosso meio, amém, irmão? Amém.
E se nós estamos com as nossas vidas alinhadas, nossas vidas transformadas, pensando nas coisas que são de cima, ora, não tem como Deus não estar no nosso meio, nos ajudando, nos alegrando, nos curando, nos batizando com o Espírito Santo, nos libertando. Não tem como Ele não estar presente no meio daqueles que invocam o seu santo nome, em espírito e em verdade. Amém? Porque Deus está buscando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Nós fomos batizados no nome dEle, nós estamos aqui no nome dEle, nós estamos vivendo para Ele, então Ele sempre vai estar no nosso meio. Amém, irmãos? Graças a Deus por isso. Tivemos um culto ontem maravilhoso na casa da irmã Nelita, lá em Candeias. Graças a Deus, um culto tremendo. Estamos começando um trabalhinho ali, tem duas irmãs, né? Ontem tivemos uma visita, tivemos duas visitas ontem, né? Depois vieram mais duas, mas já chegaram depois do culto. Depois que o culto acabou, chegaram, mas graças a Deus estamos ali. Somos reputados como falsos profetas, né? Somos chamados ali de falsos, né? Mas nosso Senhor Jesus Cristo, pelos fariseus, também foi chamado de Beelzebul, né? Foi chamado de falso. E eles ali fizeram de tudo para atrapalhar a obra de Deus. Mas a coisa certa é que nada atrapalha a Deus. Amém, irmãos? Amém. Nós não estamos ali para crescer ministérios. Nós estamos ali para achar o último eleito. Nós estamos ali fazendo a obra de Deus. O ministério não é nosso. Nós estamos trabalhando no ministério do Senhor Jesus Cristo. Amém? É isso que nós estamos fazendo. Mas nós vamos ler as Escrituras. Nós vamos ficar em pé mais uma vez. Vamos ler as Escrituras que se encontram em Filipenses, no capítulo 2 de Filipenses. Filipenses capítulo 2. Domingo passado nós fizemos o culto, gravamos, mas por algum motivo o áudio não estava saindo, por isso que não postamos o vídeo, né? Não postamos o culto de domingo passado. Mas nós estamos aqui tentando mais uma vez hoje, e queira Deus que saia tudo correto, né, irmão Levi? Para que também as pessoas possam ouvir da palavra de Deus. Eu sei que tem muita palavra de Deus, né? Tem muita gente pregando a palavra de Deus na internet, mas nós também gostaríamos que as pessoas ouvissem as verdades bíblicas, né? Até porque há tanta confusão hoje, né, religiosa, há tantas igrejas, umas dizendo uma coisa, outras dizem outras, mas qual é a verdade? A verdade é a palavra. Você não vai encontrar verdade em homem nenhum. Você vai encontrar a verdade na palavra de Deus, e a palavra é o Senhor Jesus. Amém? Amém. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, que diz assim, olha: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Agora, que sentimento Cristo Jesus tinha? Jesus vivia em contenda? Jesus vivia brigando com as pessoas? Jesus, por causa do seu ministério, ficava desfazendo os ministérios dos outros? Então esse é o sentimento de Jesus que nós deveremos ter. Amém? Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Olha que coisa tremenda. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então ele não quis aparecer, ele não quis se mostrar, ele não quis dizer que ele era o fulano de tal. Não.
E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, olha, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Para a glória de Deus Pai. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos e pedimos que tu possa nos ajudar, Senhor, mais uma vez na explanação da tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Podeis assentar, irmãos. Então isso aqui é maravilhoso, né? Em outra escritura, não me lembro qual é, mas diz que toda família nos céus e na terra toma este nome. Então eu quero falar um pouquinho sobre isso, e eu quero ler aqui o que o irmão Branham, o profeta de Deus para esta era, o profeta que Deus enviou para a nossa era, e eu quero enfatizar algo que é muito importante saber, talvez seja impactante aos ouvidos de muitos os que vão ouvir essa pregação, principalmente os que são da mensagem, né? Os que estão crendo no mensageiro. Eu vou dizer que a mensagem não é o absoluto. O absoluto é a palavra de Deus, é essa Bíblia. E o que é a mensagem? A mensagem é um instrumento que nos leva de volta ao absoluto. Há uma grande diferença nisso aí. O profeta de Deus diz que a palavra é o rifle, né? Eu não sei se foi alguém que falou, acho que foi um pastor que falou que a palavra é o rifle e a mensagem é a mira. Então a mensagem é apenas a mira para que possa se enxergar melhor o alvo e acertar no alvo. Mas a mira não tem o poder de fogo. A pessoa sem a mira, né? A pessoa somente com a mira não tem como atirar em nada. Precisa da espingarda para poder acertar o alvo. Então o mais importante entre a mira e o rifle é o rifle, a espingarda. É o que tem o poder, né, de fogo para acertar lá no alvo, na cabeça da taxinha. Então a palavra é a principal. E o profeta de Deus, né, ele veio com uma mensagem para nos trazer de volta a palavra. Agora a palavra, ela nunca se corrompeu. As pessoas que se corromperam e estão fazendo o que com a palavra? Distorcendo a palavra. Mas a palavra, ela sempre foi a mesma. A mente das pessoas que estão turbadas, a palavra não. A palavra, ela sempre foi o absoluto, mas o homem, com a sua ganância, muitas vezes usados pelo diabo, estão aí, olha, fazendo da palavra algo que ela não é, torcendo, interpretando de uma maneira errada, e com isso criando igrejas e ministérios e religiões. Mas isso é por causa do homem, mas a palavra sempre foi a mesma. Amém, irmãos? Então a mensagem para mim não é o absoluto. O absoluto sempre foi a palavra de Deus, mas a mensagem do profeta está nos levando de volta para o absoluto. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. É a mira que está nos mostrando melhor. Nós estamos podendo agora enxergar melhor o absoluto de Deus, que é a palavra, através da mensagem, através da mira, né, de Deus. Amém? Amém.
Glória a Deus. Eu sinceramente creio, olha o que o profeta de Deus diz. Eu sinceramente creio nessa mensagem, lá no finalzinho, uma exposição das 7 eras da igreja. Eu sinceramente creio que o Espírito Santo de Deus nos tem falado, não apenas nos ensinando as verdades das eras, mas tem tratado fielmente com corações, para que se convertam a quem? A Ele, a Deus. Essa é a razão de toda pregação e ensino. Qual é a razão de pregação, das pregações? É para mostrar que o pregador é eloquente, que ele é sabedor das Escrituras, que ele tem o dom da eloquência, que chega a citar as Escrituras de cor e assim ser louvado por homens, ser reconhecido por homens como um grande pregador? Não. Essa não é a função das pregações e do ensino. A função, a razão de toda a pregação, de todo o ensino é que as pessoas se convertam a Deus. Amém, irmãos? Amém. Porque é na pregação e no ensino da palavra que as ovelhas ouvem a voz de Deus e o seguem. Não seguem a homem, ainda que Deus trabalha para o homem, ainda que Deus fala através do homem, mas não é o homem que é para ser seguido. Muitos seguem o profeta, muitos seguem o irmão Brana, mas ele mesmo diz que temos que seguir a Deus, e ele ainda fala assim: olha, nem por um momento trago uma mensagem às pessoas para que me sigam. Gente, às vezes as pessoas interpretam mal a palavra, interpretam mal, a mensagem, a ponto de ele falar para um homem que teve uma visão, que foi arrebatado ao céu, e dizer assim: ó, eles entenderam errado a minha mensagem. O irmão Brana, ele nunca quis que as pessoas o seguissem, o adorassem. Mas o que ele queria, olha, eu não trago uma mensagem para que me sigam, ou unam-se à minha igreja, ou comecem alguma confraternização ou organização. Nunca fiz isso e não o farei agora. Não tenho nenhum interesse nessas coisas. Tenho sim, todavia, interesse pelas coisas de Deus e pelas pessoas. E se eu conseguir fazer tão somente uma coisa, estarei satisfeito. Qual é essa coisa? Essa coisa é ver um verdadeiro relacionamento espiritual estabelecido entre Deus e os homens. Amém. Donde os homens tornem-se novas criaturas em Cristo, e cheias do seu Espírito, e vivam de acordo com o quê? Com a sua palavra. Amém, irmão? Amém. É por isso que eu creio nesse profeta, por causa dos motivos e objetivos que ele tinha. Na mensagem Apocalipse capítulo 5, primeira parte, a serpente ferida, olha o que ele diz aqui, olha. Eu ouvi disto uns poucos anos atrás e pensei que fosse uma galhofa ou uma brincadeira sem gosto, Eu me encontrei com um par de irmãos, dos quais não vejo a nenhum deles na reunião esta manhã. 2 ou 3 deles, uma vez numa viagem de pesca, eles me abordaram sobre o tema dizendo: irmão Brana, não é você o Messias ungido, o Cristo? E pus meus braços ao redor do pescoço de ambos os irmãos e todos eles, e disse: irmãos, tanto que tenho tratado de ser um verdadeiro servo de Cristo, e não gostaria que vocês dissessem tal coisa como essa. E se isto alguma vez for dito de mim, então deixarei o campo com uma consciência limpa, e vocês
que fizeram isso serão responsáveis por cada alma que eu haveria salvado durante esse tempo. Vê? Por tirar-me do campo, e pensei que isso havia se acabado. E ouvi isso uma e outra vez, porém não foi assim. E outro dia no Canadá, um irmão me mostrou um pequeno cartão de uma coisa que ele levava em seu bolso, que dizia: Irmão Branham é nosso Senhor. Batizando no nome de William Branham, um precioso irmão. Se isso houvesse sido um inimigo, se houvesse sido meu inimigo, eu haveria entendido que era uma zombaria. Porém, um precioso, amado irmão veio para confessar seus pecados e seus erros e dizer de sua fé em mim, como sendo Jesus Cristo. E eu tenho cartas em casa e telefonemas de Chicago e de diferentes lugares perguntando se eu creio nesse dogma. E tendo toda a classe de cartas que chegaram nos últimos poucos dias e telefonemas de diferentes lugares assim, dizendo que eu era o Cristo. Irmãos, isso é uma horrível, vergonhosa, perversa mentira do diabo. Estou no parágrafo 30. Veja, eu sou o seu irmão. Agora isso poria qualquer pessoa a fugir do campo. Isso faria com que qualquer pessoa que ama a Cristo fugisse dessa mesma coisa. Fui ao Senhor aqui há não muito tempo, quando pela primeira vez ouvi isso, há cerca de 1 ano atrás. Então eu fui ao Senhor, e Ele me levou à Escritura. Quando João saiu pregando, eles não haviam tido um profeta por tantos anos. Eles todos estavam maravilhados em seus corações, pensando que talvez João fosse o Messias. Assim então João, eles foram e lhe perguntaram, e ele disse que ele não era o Messias. Você lê isso em Lucas, no 3º capítulo, no versículo 15. Então isso se acalmou, assim o deixei ir. Porém, quando isto veio, então eu sabia que algo tinha de ser feito. E eu digo isto, que a visão e o anjo do Senhor que apareceu no rio, se esta há de ser minha última mensagem ou última coisa à igreja, ao mundo, essas coisas são verdades quanto ao Senhor Jesus. Eu fico quieto se as pessoas chamam de um profeta. Eu fico quieto se as pessoas me chamam de um profeta, muitas vezes, porque um profeta no testamento inglês é só um pregador, um que profetiza, anunciador da palavra e assim por diante. Me mantive porque poderia empurrar isso para baixo. Porém, quando se trata de ser chamado Cristo ungido ou algo, isto foi demasiado para mim. Assim sendo, eu não pude suportar isso. Então, irmãos, o próprio Senhor, o irmão Branham desfaz dessa questão. É que as pessoas não conseguem, é que não leem as mensagens, a ponto de chamar Branham de Cristo, que o irmão Branham é o nosso Senhor. Não, o nosso Senhor sempre foi, sempre será o Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Nós não devemos seguir essas coisas. Nós temos que ler as mensagens, em oração, e pedir a Deus que nenhum espírito errado venha ao nosso coração e deturpe aquilo que Deus fez através desse profeta, que foi um auxílio muito grande para a noiva do Senhor Jesus Cristo. Agora, Deus enviou o irmão Branham como um mensageiro para preparar a noiva para Jesus. Você vai encontrar como tipo Abraão, O irmão Branham foi um tipo do mensageiro que Deus enviou para preparar uma noiva para o seu filho.
Assim como Abraão enviou um mensageiro, Eliezer, para preparar uma noiva para o filho de Abraão, que era Isaque. Eliezer não foi lá mandado por Abraão para preparar uma noiva para si próprio. Ele foi preparar, foi encontrar, foi achar, foi procurar uma noiva, e até que achou que foi Rebeca, mas ele não se engraçou dela. Ele não disse para eu vim a sua procura, você deve casar comigo. Não. Falou, olha, o meu Senhor me enviou para preparar você para casar com o filho dele. Glória a Deus. Não é? Nós lemos aqui Efésios, deixa eu ver se é isso. É sim, Efésios no capítulo 2, versículo 19, diz assim: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Nós não somos da família Brana. Há muitos anos atrás, antes de chegar a essa doutrina, esse dogma, disseram para mim assim: você é da família Brana? Olha quantos anos. Eu falei, eu sou ribeiro. Você não é da família Brana? Não. Família Brana é José Brana, Billy Paul Brana, Rebeca Brana. Lá nos Estados Unidos eu sou brasileiro. Minha família veio da família Ribeiro, né? Eu nasci na família Ribeiro. Agora, eu sou da família de Deus. Não sou mais estrangeiro nem forasteiro, mas eu sou agora um concidadão dos santos e da família de Deus. E quem é Deus? Oh, que coisa! Nós não estamos aqui adorando nenhum homem, nós não estamos aqui seguindo nenhum homem, nós estamos seguindo aqui a Deus em sua palavra, amém, irmãos? Amém. A palavra que está nos esclarecendo, está nos alumiando, a palavra manifestada, a palavra vindicada, a palavra vivendo em nós, é luz, é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. É por isso que nós não estamos sendo enganados por ministérios, por pessoas, por credos, por dogmas, por doutrinas de homens e até por doutrinas de demônios, mas nós estamos firmes, olhando para o autor e consumador da fé, a saber, o Senhor Jesus Cristo. E cada homem de Deus tem que pregar essa palavra com a verdade. Cada homem de Deus, cada filho de Deus tem que estar posicionado nessa palavra. Deus já fez de tudo para nos trazer de volta para essa palavra. O profeta de Deus chega a dizer que no livro, a igreja de Éfeso não era enganada. A igreja de Éfeso era uma igreja com uma maturidade espiritual muito grande. Não ficava com meninice. Você não via ali irmão contra irmão, você não via ministério brigando contra outro ministério, você não via pastor contra pastor, você não via essas demandas na igreja de Éfeso, só via em Coríntios. Aí o profeta de Deus fala assim que nós, a noiva, é como a igreja de Éfeso, e com o mesmo poder do livro de Atos. Amém. Nós estamos com a maturidade espiritual da igreja dos Efésios, e estamos voltando para o livro de Atos, onde os dons, as manifestações, os sinais e as maravilhas, as curas, estão operando em nosso meio, amém, irmãos? Amém. Não é apenas um ajuntamento de pessoas que sabem a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Não é apenas isso. Igreja não é apenas isso. Cultos. Nós já temos falado tanto sobre isso, né? Sobre as pessoas perderam noção do que é culto a Deus. As pessoas perderam noção do que é igreja. As
pessoas pensam que igreja é um lugar, jardim de infância, onde se brinca, onde se grita, onde se dança, onde cultos de hinos alegres, às vezes até rock and roll, e bateria, né? E roda, e isso e aquilo e tanta coisa. Isso não é igreja, isso não é culto. Culto é quando Deus está sendo adorado e Ele entra, Ele se faz presente no meio. Amém. E a cura, né? A libertação, a revelação dos pecados, os sinais, as maravilhas acontecem. Olha como era nos cultos, né, da igreja primitiva, como era. Mas hoje, irmãos, nós só queremos saber, sabe de quê? Só de oba-oba. Quando eu ouvi um irmão diácono dizendo, a gente hoje só quer saber de oba-oba, só de passeios, de excursões, né? Conhecer outra cidade, vamos para a excursão de outra cidade, excursões, passeios. Não se vê mais, né, os irmãos começando um encontro com aquele fervor de oração, onde o poder do Espírito Santo desce, batiza com o Espírito Santo, os aleijados da cadeira de roda levantam. Não é mais. Hoje é mais excursões, brincadeiras, piscinas, comelança, bebedeira e nada mais do poder de Deus. Eu estava escutando um pastor pregar sobre Icabod. Foi-se a glória de Deus. E agora, para segurar o povo na igreja, tem que fazer as diversões, tem que ter os entretenimentos, tem que ter obras sociais. É uma vergonha, gente. Eu, como ministro do Evangelho, eu estou envergonhado. Tem se adorado mais a Deus, ou mais a criatura, do que o Criador. Tem se adorado mais os homens do que a Deus. Jezabel, o povo não entende. Jezabel era mulher. E igreja na Bíblia é mulher. A mulher representa a igreja, e a igreja representa a mulher. Jezabel era mulher. Hoje igreja, existem igrejas Jezabel no meio do povo que se diz da mensagem. Não é apenas uma mulher lá que está, né? Não, é uma igreja dominando pastores. O pastor tem que fazer o que a igreja quer. A igreja quer diversão, então o pastor tem que dar. A igreja Jezabel não está mais, não quer a palavra, não quer mais o profeta. A igreja quer diversão, quer entretenimento, e o pastor tem que dar. Está agindo como Acabe, porque também gosta da coisa. Mas que Deus tenha misericórdia de nós, amém, irmãos? Amém. Que Deus possa juntar os eleitos no celeiro, para que quando vier o noivo buscar a sua noiva no arrebatamento, ela possa subir. Eu sei, irmãos, eu vou dizer uma coisa muito séria: muitos são chamados para essa mensagem, mas são muito poucos os escolhidos. O profeta de Deus chega a dizer: eu não sei se sobe 15 dessa geração. Sei que talvez esteja exagerando um pouco, né? 15 só, mas pelo andar da carruagem, irmão Levi, nós estamos vendo que talvez seja até menos. São poucos os que estão vivendo uma vida de santidade, uma vida totalmente liberta. São poucos. Tem muitos que estão dentro da mensagem, saíram do mundo, foram para as denominações com o mundo dentro. Tem muita gente que saiu da denominação e veio para a mensagem, mas nem o mundo nem a denominação saiu de dentro. Estão querendo as mesmas coisas, o mesmo futebol, o mesmo baralho, o mesmo dominó, as mesmas coisas que tinham no mundo e nas denominações. Verdade. Que Deus tenha misericórdia de nós, amém? E nos ajude, a nós que estamos aqui nessa noite e a você que vai
ouvir essa mensagem tão dura, mas tão preparadora, porque nós estamos nos tempos do fim, irmã. Não há mais tempo de brincar. Verdade. Tem que haver uma atitude com Deus. Ou é ou não é. Nós somos uma vergonha para o Evangelho. Olha os irmãos primitivos como viviam. E dizemos que nós somos raspa, somos continuação da igreja primitiva. A igreja primitiva estava sendo comida por leões, estava sendo queimada nas fogueiras, estava sendo perseguida por Roma, e estava em pranto, em oração, em clamor, não estava em diversão, irmãos. Ah, pastor, mas hoje nós estamos em outra era. E aí isso vai virando uma desculpa para essa frieza espiritual que nós estamos vivendo, uma mornidão. Mornidão espiritual. E Deus em Apocalipse disse, né? Oxalá que fossem quentes ou frios, mas porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai Santo, pela tua grande misericórdia e graça, e pedimos que tu possa nos ajudar, que o Senhor possa nos converter, Senhor, dos nossos maus caminhos, dos nossos pensamentos, dizendo que somos cristãos e na verdade não agimos como tal. Tenha misericórdia desses irmãos pela internet, Senhor. Oh meu Deus, não queremos aparecer, não queremos mostrar, Senhor, prosperidade ministerial, mas nós queremos mostrar a verdade, para ver se a verdade toca no coração do eleito e ele saia desse sistema. Oh meu Deus, como o anjo bradou em Apocalipse: sai dela, povo meu. O anjo brada nesta noite da mesma forma: sai desses sistemas onde dizem que é da mensagem, sai dela, povo meu, e entre em Cristo, porque a mensagem é isto, nos trazer para Cristo. Oh Pai, tenha misericórdia de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos. Amém, Senhor, amém. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e que Deus nos dê seriedade nas coisas que são de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo.